Que bom que você está assistindo Vida e Saúde. Fique à vontade, senta aí no sofá, senta na sua cama. Se você estiver na cozinha assistindo Vida e Saúde, vai ser também muito bom. O importante é você ficar aberto às opções, às informações que nós vamos apresentar a você a partir de agora. Durante toda essa semana a gente tem conversado sobre a saúde do casal e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre as mudanças que acontecem, sobre os problemas que a mulher mais madura enfrenta. Menopausa, osteoporose e outras coisinhas mais que a gente conversa com você daqui a pouquinho. Também vamos conversar sobre os aplicativos e como eles podem te ajudar a perder peso. Tá só começando Vida e Saúde, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Temos mais um assunto interessante que vamos tratar aqui hoje, que é o culto familiar, a importância desse momento para o casal, para o fortalecimento do casal, para o relacionamento. Falo aqui da Clínica Adventista Vida Natural, esse espaço gostoso que você já conhece. Quero mostrar para você aqui, olha, tá um sol gostoso por aqui, um clima muito agradável. A natureza é um dos 8 remédios naturais dados por Deus. A gente pode observar, a gente pode ver o cuidado de Deus com a natureza e você. Se Ele cuida dessas coisas que talvez não fazem tanta diferença na sua vida, Ele cuida muito mais de você. Vem comigo agora no Vida e Saúde, eu recebo aqui um casal muito querido, muito amigo, está aqui com a gente já durante toda essa semana, Dr. Luiz Fernando, doutora Daniela Cano. Gente, casal unido até na profissão. E falando sobre saúde, vocês são apaixonados pelo estilo de vida, pela mudança, pela melhoria da saúde. Que bom que vocês estão aqui. Olha, hoje, menopausa, saúde da mulher. Eu queria saber do Dr. Luiz Fernando quais são os problemas mais comuns que a mulher enfrenta nessa fase mais madura da vida, doutor? À medida que a mulher envelhece, ela vai passando por algumas mudanças, né? O que mais acontece, principalmente depois dos 45, 50 anos, é o início da menopausa, essa passagem por uma fase onde ela não mais produz todos os hormônios, e isso causa uma série de dificuldades, de alterações. Também a mulher começa a ganhar um pouco mais de peso, fica mais difícil perder e muito mais fácil ganhar. E também ela tem que tomar cuidado com a osteoporose. Não só a mulher, mas o homem também, né? Depois dos 30 anos, principalmente, os ossos começam a perder massa óssea todos os anos. E ela tem que tomar cuidado para não chegar no nível de osteoporose, onde ela tem mais risco de ter uma fratura. Doutora Dani, a mulher ela passa por essas transformações e grande parte dela por causa do hormônio que começa a mudar nessa fase da vida. O que ela pode fazer, o que ela pode deixar de fazer para que essa mudança, para que essa fase da vida seja vivida com mais qualidade? Então, primeiro de tudo, a gente tem que apostar nos exercícios físicos. Igual o Luiz falou, depois dos 35 a gente começa a perder muita massa magra, né, que é a musculatura e também o osso. Então, quando você faz exercício físico, além de ajudar, né, a diminuir essa perda, você também tem maior circulação, oxigenação das células, tudo, e inclusive ameniza os sintomas da menopausa, né, ou do climatério. E a mulher que nunca fez exercício físico, ela pode começar nessa fase, ainda dá tempo de recuperar? Dá tempo, pode começar com alongamento, né, e se adaptando, às vezes, se a pessoa já tem um problema de artrose, dores, né, musculares, fibromialgia e tem muita sensibilidade à dor, ela pode começar na hidroginástica, por exemplo, fazendo coisas na água. Com menos impacto, de repente até se acostumar. Tá. Só um adendo sobre essa sua pergunta, Teru. É muito conhecido nos países orientais que as mulheres passam pela menopausa de forma quase imperceptível. Então se sabe que o estilo de vida mais saudável que elas têm, com prática de atividade física, têm o peso normal, comem menos produtos animais, usam mais derivados da soja. Então elas passam pela menopausa de forma bem mais tranquila. Já as mulheres ocidentais, que às vezes têm um peso maior, comem muito mais carnes, têm um estilo de vida um pouco pior, elas têm níveis de estrogênio um pouquinho maiores. Então quando chega a menopausa, elas têm uma queda muito mais brusca. E aí os sintomas são mais fortes. É complicado, né? Então a gente precisa, de repente, mudar, quem sabe, também a alimentação antes de chegar nesse período, né? Exatamente. Claro. Agora eu queria saber como é que a mulher, vou perguntar para a doutora Daniela, como é que a mulher sabe que está entrando nesse período da menopausa? Porque a menopausa é um período, mas ela sofre uma série de sintomas antes de chegar. E tem se tornado cada vez mais confuso, porque o estilo de vida agitado e moderno,
ele tem trazido transtorno já bem antes desse período. Precocemente, então acaba né? ficando difícil identificar, tô entrando na menopausa. Então, antes, o período pré-menopausa a gente chama de climatério. Então a pessoa começa a ficar assim com uma menstruação irregular. Em vez de vir todos os meses, vem um mês, depois fica 3, 4 meses sem vir, aí vem de novo. E a gente vai chamar de menopausa mesmo quando a mulher ficar 1 ano sem menstruar mesmo. Aí ela pode falar realmente que ela está em menopausa, vai procurar o ginecologista, faz os exames hormonais e comprova que realmente ela entrou na menopausa. Então ela precisa ficar 1 ano sem o período. E de sintomas ela pode ter assim uma alteração de humor, às vezes fica um pouquinho mais cansada. Isso é muito forte. Tem pessoas que sentem aquele calorão que a gente chama de fogachos, né? Pode ter um pouquinho de depressão, humor um pouquinho deprimido. A libido também A altera. libido diminui, né, por causa da falta de hormônio. E tem gente que sente, né, o ressecamento, inclusive na vagina, né? Então tem vários sintomas que vão acompanhando também. Que vão acompanhando e que dá para você saber se já está ou não nesse período. Agora eu queria saber do Dr. Luiz Fernando o seguinte: nessa fase também é muito comum, você citou aqui no começo, a osteoporose. Sim. E muita gente, a perda do cálcio, né? E muita gente acha que precisa simplesmente aumentar o consumo de leite e derivados, que são alimentos ricos em cálcio de fato. Mas a gente sabe que essa não seria a melhor escolha. Que outros tipos de alimento a mulher precisa passar a consumir nessa fase, ou já deveria estar consumindo? E que grande mito existe nessa concepção, doutor? Veja, Teru, hoje em dia a osteoporose não se trata mais só de cálcio. Na verdade, é todo um estilo de vida que causa a osteoporose. Então, a falta de vitamina D, porque as pessoas não tomam mais sol, a falta de atividade física de impacto não fortalece os ossos, o excesso de peso, o excesso do consumo de cafeína, tudo isso ajuda a descalcificar. Então, não é só tomar leite e comer queijo ou esses derivados para prevenir a osteoporose, né? Então, a mulher nessa idade, ela tem que comer alimentos vegetais ricos em cálcio, como as folhas verdes, o brócolis, sementes como o gergelim, os grãos integrais. Ela precisa tomar sol, pelo menos 10, 15 minutos por dia para ter níveis altos de vitamina D. Precisa fazer atividade física, principalmente a caminhada ou exercícios em que há um impacto, para isso estimular o osso, então ele sente que precisa se fortalecer. Mas isso você está falando assim, antes de estar com a osteoporose forte, né? Porque exercício de muito impacto quando já está com os ossos fraquinhos não vai ser legal. Então, isso, quando a mulher está com osteopenia, por exemplo, ela ainda pode fazer exercícios de impacto, disso que eu estou falando. Se já há um grau avançado de osteoporose, mesmo assim é indicado o exercício, mas aí ela pode começar fazendo, por exemplo, musculação, que não tem tanto impacto. Mas quando o músculo se fortalece, o osso se fortalece por tabela. Então, a hidroginástica também, como a Daniela falou, ou atividades de musculação também vão dar uma mensagem para o osso se fortalecer. Então, ela tem que se manter fisicamente ativa, tomar sol, evitar os alimentos que roubam cálcio, como as bebidas cafeinadas, o chocolate, e caprichar os refrigerantes, né? E caprichar nos alimentos vegetais ricos em cálcio, como as folhas verdes escuras e esses outros alimentos que eu falei. Doutora Dani, existe nessa fase da vida, muitas mulheres enfrentam o famoso calorão e a mudança do humor. Eu queria saber se existe alguma maneira da gente enfrentar isso de maneira diferente, de amenizar, quem sabe, alguns alimentos. Você já falou do exercício físico como uma ferramenta fundamental. E a alimentação nessa fase também, a água vai fazer diferença? Também vai fazer. A gente sempre precisa hidratar, principalmente porque eu falei que tem o problema do ressecamento, né? Então sempre tem que estar hidratada. Tem uma erva também que a gente chama de Simicifuga racemosa, que pode estar ajudando, né? E as isoflavonas também. Mas não é todo mundo que se dá bem, então por isso cada organismo reage de uma maneira. Então é importante, né, que a gente esteja com uma dieta assim equilibrada, né, com bastante fibras, vegetais, verduras e frutas, né? E não ficar sempre comendo principalmente açúcar, porque às vezes a mulher fica muito ansiosa e vai exatamente no açúcar. E aquilo lá vai piorar a ansiedade dela, o humor, né? E além do que, a mulher ganha peso muito mais facilmente nessa fase e não consegue perder. Isso também é um motivo que pode afetar diretamente a autoestima, o relacionamento do casal. E eu queria saber agora do Luiz Fernando, por exemplo, a mulher, ela vai ter essas alterações de humor. Como é que o marido, o companheiro, o parceiro, a família
pode ter mais paciência? Para lidar com a pessoa. Exatamente. Eu acho que a primeira coisa, Teru, é saber que menopausa não é doença, né? Não é uma doença, é uma fase que a mulher passa. Não é pro resto da vida também, né? Então é uma fase que ela passa e ela vai ter alguma alteração que não é fingimento da cabeça dela, são alterações hormonais, realmente, tem uma explicação bioquímica. E o homem, em primeiro lugar, tem que ter bastante paciência em saber que Paciência, maridos! o humor às vezes não vai estar legal, às vezes pelos calorões ela não vai dormir bem, ela vai ter uma diminuição da lubrificação, então no ato sexual, inclusive, tem que ter essa consideração também. A mulher na menopausa, né? a mulher na menopausa, ela fica parecida com uma mulher na gestação, ela fica hipersensível, né? Então tem que ter todo um jeito e saber que isso é uma fase que dura aí alguns anos e depois ela amadurece assim nessa fase pós o período fértil e as coisas se estabilizam. Isso que eu ia perguntar, essa fase vai durar quanto tempo? É uma gestação meio longa, o Luiz Fernando aqui falou de alguns anos, tem marido aí que ficou descabelado. Em média, quanto tempo, doutora? Cada organismo reage de uma maneira. Assim como tem mulheres que não sentem nada, né? Tem mulheres que ficam anos e aí tenta reposição hormonal e junto com o ginecologista ela vai se adequando a um tipo de tratamento ou outro, né? Então não tem um período assim fixo. Talvez se fosse para colocar em meses, assim, uns 2 ou 3 anos seria o período do pico, normal. na média, assim, o pico assim dos sintomas. Eu já vi mulheres que 20 anos depois da data da menopausa ainda têm calorões. Como eu já conheci mulheres e atendi no consultório que nunca sentiram nenhum calorão durante essa passagem. E será passagem. que não vira mania também? Porque a mulher ficou 2, 3 anos desse jeito e de repente virou um hábito, né? Ela sentir calor e todo mundo ter que aguentar o frio da casa e ela tá numa boa, né? Mas é importante a gente não minimizar assim, o que ela realmente está sentindo, porque só a pessoa mesmo sente, Verdade. né? E a pessoa fica muito sensível, às vezes ela está realmente sentindo aquele calor e o marido, principalmente, que está do lado dormindo junto, não entende, às vezes os filhos não entendem, até acabam debochando da mãe, né? Mas é importante que a gente... A compreensão, a né, compreensão mesmo. E o exercício de moderado a intenso também vai amenizar esses sintomas. Ah, olha só, então, olha, o exercício físico, gente, não tem como escapar. Ele vai ajudar você a se preparar para esse período da vida e também vai ajudar você a encarar durante o período que tiver as crises, né? Que as crises ali estiverem no pico. Inclusive para a parte assim mental, porque a pessoa libera mais endorfina e o humor dela acaba melhorando também. Vai conseguir pensar melhor, vai conseguir controlar melhor as irritações até, né, Dani? Isso. Obrigada, doutores. Amanhã tem mais, tá? Nós vamos para um rápido intervalo, na volta tem aplicativos que podem ajudar você a perder peso. E você também vai descobrir a importância fundamental do culto familiar para fortalecer o relacionamento entre marido e mulher. A gente já volta.